e o nosso presidente da Comissão de Trânsito de Salvador, doutor Danilo Costa, fizemos nossa Semana Nacional de Trânsito, abordando um tema geral estabelecido pelo CONTRAN, que é perceba o risco, proteja a vida. E nós tivemos aí nessa semana, na segunda-feira, falando sobre a segurança dos pedestres e pessoas com mobilidade reduzida. Estávamos falando na terça-feira, um adendo sobre a mobilidade urbana em Salvador, os desafios, né, da mobilidade urbana. Na quarta-feira, falamos sobre a segurança dos ciclistas. E hoje, no encerramento, falaremos sobre a segurança dos motociclistas. Nós estamos vendo aí um crescente número de condutores desse tipo de veículo. Por sua vez, um crescente número das infrações de trânsito, um crescente número nos acidentes envolvendo os motociclistas. Nós percebemos que existe uma atualização na legislação onde esses profissionais que fazem motofrete ou mototáxi, eles precisam de alguns equipamentos obrigatórios, o curso especializado na área para que ele possa conduzir com segurança. E o que vemos aí realmente em Salvador e também no Brasil todo é esse boom, né? Esse aumento muito considerado de transporte de carga e de passageiros por esse veículo. Nós sabemos que tanto o condutor quanto a moto tem que estar nas condições previstas na resolução do CONTRAN e também no CTB. E sobre isso, nós vamos falar agora, né, sobre a segurança do ciclista nessa Semana Nacional de Trânsito, hoje no nosso encerramento. Estou passando a palavra para o doutor Danilo Costa, que é o nosso presidente aqui da Comissão de Trânsito. Boa noite, doutor Danilo, por gentileza. Boa noite, doutor Dilmar. Fazendo só uma correção na sua fala, segurança do motociclista e não do ciclista, que iremos tratar hoje. Verdade. Vamos caminhar hoje para o último webinar da Semana Nacional de Trânsito, promovida pela OAB Bahia. Venho aqui publicamente agradecer as pessoas de Lúcia e de Guilherme, que viabilizaram tecnicamente para que esse evento ocorresse. Fazer meu imenso agradecimento ao doutor Dilmar Kopke, o recém-integrante da nossa comissão, mas uma pessoa que tem muito compromisso, muita capacidade técnica na área de trânsito, e é um grande amigo e fiel amigo, que sem ele nós não estaríamos realizando esse evento com essa magnitude. Então, eu lhe agradeço, Dilmar, aqui, de público, pela sua dedicação, esforço, carinho, e pelo profissionalismo e a pessoa que você é. Então, te devo muito e muito obrigado. A OAB Bahia lhe agradece. Dando continuidade, venho dar meu abraço fraternal a doutor Rosan Coimbra, uma pessoa que eu conheci na militância do direito de trânsito, e como nós aí sempre nos conversamos, apesar do pouco tempo de conhecimento, nós temos uma amizade muito estreita, sincera e com muita propriedade, parecendo que nos conhecemos aí há muito mais de um ano. Então, nós temos realmente essa relação muito próxima, e eu agradeço a ele por aceitar o convite e também por sempre estar aí caminhando conosco nessa área de trânsito pelo Brasil, nos dedicando aí a trazer benefícios para o cidadão, colocar o nome da OAB como uma das instituições que querem ajudar e ajudam a trazer um trânsito mais seguro. Da mesma sorte, agradeço a participação de Dr. Rigo, que também é um amigo recente, mas que se demonstra uma pessoa muito preparada e disponível para ajudar e trazer aí seu conhecimento e todo o sua expertise na área de trânsito para também tentar engrossar esse caldo da parte dos especialistas na área de trânsito, buscando sempre a melhoria desses índices aí que nós temos de morte e de tantas mazelas na área de trânsito que, como eu disse, precisa ser humanizado, precisa trazer a inclusão social e precisa trazer também a educação, que é o mote principal que eu acredito que nós tenhamos aí que nos dedicar, debruçar e focar para tornarmos o nosso trânsito mais seguro. Então, finalizando a Semana Nacional de Trânsito, perceba o risco, proteja a vida. Vamos falar agora do tema do motociclista.
Vou fazer uma breve explanação do que eu penso. Eu também sou motociclista, conduzo moto tanto nas vias como dentro dos matos, porque sou endurista, então transito em dois tipos de motocicletas, e acho que a motocicleta traz isso, sensação de liberdade, nós temos agilidade no deslocamento, traz economia, por causa que gastamos menos combustível e temos essa economia, e essas são, sem dúvidas, as emoções sentidas pelos motociclistas quando pegam suas motos, potentes ou não, e que faz com que esse segmento tenha cada vez mais participação no trânsito brasileiro, seja por conta do trabalho, pela mobilidade facilitada, também pelo lazer. Então, a moto traz todos esses prazeres, só que nós sabemos os riscos inerentes ao conduzir uma motocicleta, tanto para aquele que o conduz, como para aquele que está ali transitando conjuntamente com as motocicletas no dia a dia, que inclusive aumentamos bastante esse número com a questão da Covid, já que nós temos aí os serviços de delivery e de outros deslocamentos necessários nesse momento de pandemia, e que o uso da motocicleta se tornou ainda maior. Nos últimos 10 anos, as ruas foram praticamente invadidas pelas motocicletas, conforme os números, e hoje elas já representam 26% da frota do Brasil. Então, o crescimento associado ao comportamento inadequado que nós temos aí, tanto do motociclista como dos outros condutores de veículos, como dos pedestres, que também contribuem, às vezes, para os acidentes de trânsito envolvendo motociclista, nós precisamos, nesse cenário do trânsito nacional, adotar medidas educativas, adotar medidas de infraestrutura, para que nós tenhamos uma diminuição desses acidentes de trânsito. Então, esse é um dos objetivos dessa webinar, e gostaria de ouvir dos amigos aí, tanto do doutor Diomar, como do doutor Rosan, como do doutor Rigo, o que é que eles pensam, o que é que eles entendem que seriam as melhorias para que esses índices de acidentes, trazendo os motociclistas como vítimas ou como atores dos acidentes, para essa diminuição, e também deixar aqui o questionamento de pronto. A PL 3267 trouxe benefícios ou malefícios para a questão dos motociclistas? Um grande abraço, e a palavra fica com o meu amigo, doutor Rosan Coimbra, presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, um grande especialista, um expoente na área de trânsito no Brasil, uma pessoa que eu tenho carinho, admiração e respeito, e a palavra está contigo, meu amigo. Apesar de paulista, só quer viver agora no Rio Grande do Norte, mas a palavra é sua. Boa noite, Danilo, boa noite aos que nos assistem, que nos ouvem, né, nesse webinar. Eu agradeço as palavras carinhosas e é recíproca, né? Eu tenho uma grande admiração e respeito pelo nobre colega, que apesar do pouco tempo de nossa amizade, eu aprendi bastante contigo nas nossas conversas descontraídas, né, onde trocamos impressões sobre direito de trânsito, sobre informática. Antes de ontem, nós tivemos a colaboração do nobre colega em nosso webinar, promovido pela OAB São Paulo. No primeiro dia foi o Dr. Armando, presidente da Comissão de Trânsito do Rio de Janeiro e da OAB Nacional. E, por fim, na data de ontem, fechamos com o Dr. Garonce. Pós-Dr. Garonce, né? Um expoente na área de trânsito, ex-alto funcionário do Denatran, foi responsável pelo setor, pela divisão lá de educação do trânsito, né? Enfim. Bem, adentrando já ao assunto, porque o tempo ruge, né? E então estamos aqui para falar sobre o motociclista. Algumas considerações muito rápidas para contextualizar, né? A motocicleta, ela entrou de uma forma muito rápida, pegou o gosto da moçada, né? Vamos falar uma linguagem mais informal. Tanto assim que no nosso querido Nordeste, já que eu estou em Natal, minha esposa é potiguar, e eu amo essa terra, amo todo o Nordeste,
e muito a amabilidade do pessoal aqui do Nordeste, só não pode deixar o sujeito bravo. Mas são pessoas que, todos que vêm para aqui, para o Nordeste, realmente voltam encantados com a amabilidade e a receptividade do povo. Mas então, quando chegou a motocicleta, ela ganhou gosto aqui, você percebe que o jegue ficou abandonado. O jegue, que é o símbolo, né, do trabalho, do deslocamento do povo do Agreste aqui, né, tudo mais. Então tem cidades pequenas, ao lado aqui de Macaíba, tem o que a gente chama de interior, uma cidadezinha menorzinha, um distrito, Traíras, onde a avó da minha esposa reside, onde eu a conheci. Então chega à noite, aquela zoeira, o pessoal, criança, moçadinha de não tem habilitação, com moto para cima e para baixo, sem equipamento. Isso a gente percebe que há uma despreocupação do poder público, né? Então o poder público ele é fraco, ele não intervém nessa situação, as pessoas aproveitam, deitam e enrolam. E também há pouca fiscalização em cima da questão da habilitação. Acho que mais de 50%, eu acredito que mais de 50%, não tem esses números exatos, não tem habilitação. O que isso faz com que as pessoas não tiveram sequer uma ideia de sinalização, de regras básicas do direito, né? Para ter uma ideia, em São Paulo, em 2008, teve um escândalo lá de vendas de carteiras feias, foram 35 mil carteiras bloqueadas. E na advocacia do trânsito, por vezes eu acompanhei a pessoa que teria sido beneficiada por esse esquema. Chegando na frente do investigador, porque o Detran ainda naquela época era pertencia aos quadros do governo do Estado de São Paulo, na administração direta, ligada à Secretaria de Segurança Pública. Portanto, os funcionários eram da Polícia Civil, delegados, escrivães. E chegando lá, se eu ouvido a pessoa, aí o escrivão falava: escuta, você teve aula? Você conhece sinalização? Aí mostrava uma rotatória. O que é isso? Não, eu fiz aula. Tal. Então que placa que é essa? Aquele negócio que faz redondo assim, ó, que você... Então a pessoa não sabe nem o nome da placa, né? Bom, então você já viu, imagine uma pessoa em cima de um veículo que ela não tem mínima ideia de como circular, as normas de circulação, porque isso é que garante. O direito ele é feito de regras e convenções, não são regras translocadas, todas as regras têm uma razão de ser. Por que não se para em cima de uma ponte? Porque pela lei da física, o corpo parado ele exerce o maior peso, né, sobre a estrutura da ponte. O veículo em movimento, esse deslocamento já não concentra o peso na ponte, né, naquele lugar que ele ocupa. Porque ele está em movimento, ele pesa menos. E daí por diante, né? Daí por diante. Então, por essa falta de conhecimento, é que acabam se envolvendo em acidentes que podem trazer consequências a terceiros ou a si próprio, né? Quando eu digo a si próprio, muitas vezes é deixar filhos órfãos, esposas viúvas e tudo mais, quando não fica com a legião e se torna, na verdade, uma pessoa que necessita de cuidados especiais. Dentro dessa realidade, as autoridades, o problema desse projeto de 3267 nisso tudo é que eles não abriram provavelmente um debate mais aberto. Não sei se a Braciclo participou, mas eu, como motociclista, minha última moto, agora eu estou sem, é uma Triumph Triple Speed, 1050 cilindradas, aquele da Missão Impossível. Mas depois de tanto problema de locomoção em São Paulo, né, e tudo mais, me fez abrir mão dessa liberdade que a gente tem
e aquela sensação de jovialidade, né, Danilo? Quando a gente tem os 58 anos, a gente quer ter 40, né? Mas o tempo não volta. Enfim, e a motocicleta, por exemplo, lá em São Paulo, os motociclistas realmente acabavam sendo meio que perseguidos pela polícia rodoviária, porque transitavam com as suas motocicletas ali na parte no começo da Castelo, Alphaville, aqueles que tem muita entrega, né? Então eles faziam esse trajeto, passavam pelo corredor, multa. Mas ele não estava naquela especificidade de enquadramento. E a gente percebia que a autuação era feita pelo simples fato da pessoa transitar pelo corredor, ou na faixa adjacente, né? E isso em si não é infração. É infração quando ele não guarda a distância lateral, frontal. E isso não vinha justificado no campo de observação. Aí o presidente da comissão da subseção do Ipiranga, na época, o Dr. Duarte, que é um motociclista, pertence ao motoclube, e eles têm uma função social, eles fazem campanhas de alimentação, de doação de sangue. É realmente uma filosofia de vida. É bacana quando você vê os motoclubes trabalhar, né? E nós fomos visitar o DR para conversar com o comandante do policiamento rodoviário, né? Mas não abriram mão, né? Acreditam que realmente transitar na faixa. Aí nós começamos a discutir o assunto. Ele falou assim: olha, Rosana, em primeiro lugar, motocicleta entre dois veículos é um risco para o motociclista, porque quando se freia, a motocicleta ela precisa de uma distância maior para parar. Vou falar o português fácil, né? Para parar, para imobilizar. Imagine o que vai ter de colisão traseira, né? E a própria visão, se você tem um corredor, você enxerga mais longe. Certos veículos, você tem a disposição dos bancos, algumas coisas assim, que atrapalham. Imagine você ficar atrás de um caminhão, Danilo, com uma mudança, não sei o que lá, aquela coisa, aquela chapa de ferro na sua frente lá. Além do que, a questão de sanduíche. O carro vem atrás, você breca, assim, ele não conta, ele tem dificuldade em calcular a sua distância. O motociclista vai virar sanduíche. Então, esse tipo de proposta, apesar de boas intenções, se não for vetada pelo veto presidencial, depois voltaria para uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e Senado para ver se mantém o derrubo do veto. Mas tem um outro problema também. Você pega uma moto, uma moto grande que tem um aquecimento, ela precisa estar ventilando. O sujeito, ele fica sem pelo nas pernas, sabia? De tanto aquecimento que se vai ter na perna. Tem outras coisas importantes, entendeu? Aí, por exemplo, nesse projeto de lei fala assim que transitar onde o trânsito estiver devagar e lento. O que é trânsito lento? Imagine uma dificuldade para o motociclista, ele se vê obrigado a ficar hora entre carros e hora ele pode andar no corredor ali, vamos chamar corredor. Aí de repente o trânsito para, ele vai na faixa. De repente o trânsito começa... Então ele fica nesse vai e não vai, entendeu? É muito confuso. Eu tenho sérias dúvidas de que isso seria eficaz para combater o índice de mortandade por acidentes de motos, né, as razões já foram ditas mais de uma vez aí, questão do motofrete, motoentrega, né, delivery muito comum, motociclista, você vê assim, e tamanho o fluxo de veículos hoje em dia, que você vê congestionamento de moto. Você acredita que eu estou lá em São Paulo andando com a minha moto, às vezes, como ela é maior, é mais difícil você
transitar no corredor. Aí vem o motociclista mais afoito, né? Ele começa a te pressionar para você sair da frente, às vezes bate com o pneu atrás do seu para você se tocar, buzina, então tira a concentração. Mas esses são os maus motociclistas, né? Entendeu? Então uma empresa que preza pelo seu plantel de motociclista, ele vai procurar educá-lo para que não haja um desfalque no plantel. Porque se o sujeito é bom motociclista, se ele perder um motociclista, ele vai acabar, né, tendo, além do que, se for registrado e tudo mais, ou estiver andando com a camiseta da empresa, dessas empresas de delivery, acaba arruinando a imagem da empresa. O sujeito que empina a motocicleta com uma pizza com o nome da empresa, né, o sujeito não vai mais querer comer pizza de moto empinada, que vai chegar, sei lá de como, né? Tem o sabor misturado, né? Mix. Mas, enfim, eu acredito que realmente a propositura, do jeito que está feita aí, alterando o artigo 44, letra A, não, o 56 é admitida a passagem de motocicleta, motoneta e ciclomotores entre veículos de faixa adjacente no mesmo sentido, e aí vai. Não vou ficar lendo aqui. E eu fiz uma pesquisa e andei lendo um pouco do jornal. É interessante, nos Estados Unidos tem estado que obriga a pessoa, o motociclista, a andar atrás do veículo, parar do jeito que a proposta vem, e outros que não, né? Eu achei estranho lá na Flórida, né, que o motociclista estava no meio dos veículos. Depois eu fiquei sabendo que era isso daí. Mas, enfim, eu creio que esse debate, ouvindo-se realmente pessoas que têm essa preocupação, que fazem parte do time, que estão estudiosos no assunto, não deve ter gostado muito dessa propositura. Enfim, essa é a minha pequena contribuição para o assunto, e volto a bola para o Danilo matar de peito e correr com ela para o escanteio, cruzar aí. Um abraço. De jeito nenhum, doutor Gilmar que vai colocar aí as ponderações. Obrigado, doutor Rosan. E, doutor Gilmar, a palavra é sua. Pronto. Bom, tá me ouvindo todo mundo aí? Bom, o que é que acontece? Na verdade, a própria utilização dos corredores já é uma tratativa do Código de Trânsito Brasileiro na sua gênese, né, em 97, inclusive no artigo 56, que foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A moto, ela é um veículo de intervenção rápida, né? É o que faz ser um veículo bastante procurado hoje em dia no trânsito congestionado. Existe também, a gente não pode deixar de lembrar, existe um apelo muito grande das grandes fabricantes, né, que eu não vou citar o nome aqui, que se você restringir bastante o uso desses veículos, quer seja no corredores ou em que ande atrás de demais veículos, você vai inviabilizar, na verdade, até a utilização desse veículo. Nós temos que perceber também que existem forças policiais e de fiscalização que utilizam esse veículo. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia do Exército, os órgãos executivos de trânsito do município. Então, legislar sobre a condução da motocicleta. Sim, isso, o SAMU. Legislar sobre um veículo de intervenção rápida, que é a motocicleta, não é fácil. Eu tenho cerca de 23 anos andando também de moto, e eu percebo, por exemplo, uma mudança na legislação, só que ainda que é bastante embrionária. A regulamentação da vestimenta do motociclista ainda não saiu. Veio sair há pouco tempo a regulamentação do capacete e do óculos, né? Para quem utiliza aquele capacete, o pessoal chama até de uma fabricante de frango aí. Então, tem que colocar o óculos de proteção regulamentado pelo CONTRAN, não pode usar óculos de sol, óculos de grau. Então, ainda se fala muito pouco de uma melhor legislação para a motocicleta. E olhe que nós estamos diante de um fenômeno muito grande, muito importante. Agora há pouco teve o pessoal fazendo um manifesto, porque realmente
eles cresceram na época de pandemia e, claro, com esse crescimento de um nicho de mercado, pessoas que estavam desempregadas, pessoas que conseguiram moto emprestada, estavam conduzindo motocicleta sem curso especializado, conduzindo motocicleta fora dos padrões estabelecidos no CONTRAN ou do próprio CTB, que a moto tem que ser uma moto de aluguel, né? E tem que ser inspecionada a cada 6 meses, a pessoa tem que estar cadastrada no poder público municipal, órgão executivo, para fazer motofrete. Vocês que estão assistindo aí, que estão fazendo motofrete, o órgão executivo de trânsito que tem que autorizar vocês a realizar esse tipo de atividade. A gente não vê isso. A gente não vê o pessoal que está andando fazendo motofrete com a antena, aquela linha, o corta-pipa, com o famoso mata-cachorro, os padrões retrorefletivos. Então, assim, nós estamos esperando bastante, né, as coisas acontecerem, inclusive vidas sendo ceifadas, e discutindo pouco isso, sendo pouco eficiente na legislação de motocicleta. A gente tinha uma proibição do artigo 244 do condutor andar com a viseira suspensa, aí ela foi retirada pela resolução, foi regulamentada esse artigo, foi retirada desse rol e foi incluída no artigo 169, que seria apenas dirigir com falta de atenção, né, e os cuidados necessários à segurança do trânsito. Regrediu. Agora, no projeto 3267, o APL, que certamente deve estar voltando esse agravo nessa infração, até porque você está pilotando de moto com a viseira suspensa, bate um inseto, alguma coisa, você vai perder o controle da motocicleta, vai incorrer num acidente muito grave. Então, a minha visão estamos discutindo pouco e com pessoas que não têm, por exemplo, assim, eu poderia dizer, tem um conhecimento técnico, mas não tem uma vivência ainda de moto, assim. Então, tem que ser discutido com os clubes de motociclistas, com os fabricantes de motociclistas também, com a sociedade, né, civil organizada e com os órgãos executivos de trânsito que fiscalizam. Então, precisamos de uma legislação a 4 mãos. Não é apenas chegar um projeto de lei e todo mundo nesse afã de querer apenas e tão somente mudar a legislação, verificar que se vai realmente resolver. Então, fica a dica aí, na minha visão, que precisa ser construída uma nova legislação a 4 mãos. Eu vou passar a palavra, doutor Danilo, para nosso amigo aí, doutor Jorge Rigo, que está aí já a postos com as experiências vividas nele aí no dia a dia. Doutor Jorge Rigo, por gentileza. Muito boa noite a todos e, de antemão, parabéns aí ao AB do Estado da Bahia. Danilo, como presidente da comissão, fez aí um excelente trabalho nessa Semana Nacional, né, do Dia de Trânsito. E eu estou tentando aqui descobrir quem é o que tem mais tempo aqui de motocicleta. Bom, pela cor da barba e do cabelo e outros, eu acho que eu sou perco aí pelo doutor Rosan, porque eu tenho 35 anos de estrada aí com motocicleta. Já tive mais diversos modelos, cilindradas e tudo quanto é tipo. Mas esse negócio de encarar mato com motocicleta, isso aí nunca gostei muito, não. O negócio mais era no asfalto mesmo. Mas, assim, 2013 e 2014, hoje, né, eu represento a OAB do Estado do Espírito Santo no Conselho Estadual de Trânsito. E, recentemente, eu fui relator de um parecer falando sobre uma questão que afeta muito o motociclista e que veio, né, ser corrigida agora no PL 3267, que eu sempre achei um absurdo. Desde quando eu estive na Jari do Detran, aqui no Estado do Espírito Santo, em 2013 e 2014, eu bati nessa tecla, que é apenar o motociclista por transitar com o farol da moto apagado e sofrer uma suspensão direta, uma multa gravíssima com suspensão direta. Eu sempre achei isso um maior absurdo, e falava sempre, em todos os meios, nas oportunidades que tive. O que é mais perigoso para a mobilidade urbana entre um farol de moto apagado e um semáforo vermelho avançado? Se avança o semáforo vermelho num cruzamento, infração gravíssima, 7 pontos, multa de R$297. Aí o motociclista que é autuado por ter
a lâmpada, né, que queimou, que vibra muito, ou um pane na parte elétrica, ele vai sofrer uma multa gravíssima, uma suspensão direta do direito de dirigir. Eu nunca aceitei, e agora, né, nós tivemos aí, né, nesse PL 32/2007, corrigindo, revogou o inciso 4 do artigo 244, que trata exatamente, revogou, né, o inciso 4º, tirou, foi lá no 252, que trata, né, de luzes de farol, e colocou, agora vai ser uma infração média, ok? 4 pontos e a multa. Graças a Deus, né? Porque era uma coisa assim que eu sempre considerei absurda. Então, já continuando, já que falei do PL 32/67, o doutor Rosan, né, falou do artigo 56A, que é uma inovação trazida, e como disse também o doutor Dilmar, isso é coisa vem lá de trás, quando tentaram colocar a regra de motociclista, ficar parado atrás de carro, fazendo fila, motociclista atrás de motociclista. Aqui no Espírito Santo, pelo menos, os sindicatos dos motociclistas, de motos, fizeram aqui uma paralisação, fizeram um movimento, e isso parece que aconteceu em outras regiões do Brasil, aí voltaram atrás, tiraram essa ideia. E, curiosamente, né, como eu disse no nosso a live aí que tratou do ciclista, aqui no estado do Espírito Santo, o nosso último registro é de 3.378 acidentes envolvendo motociclistas, de janeiro até junho, 6 meses, ok? Com 129 mortes. Esse é o resultado que nós temos de 6 meses de levantamento, que é a informação aí vinculada no Jornal de Grande Circulação e foi prestada aí pelos órgãos de trânsito. Então, assim, realmente é uma coisa lamentável. Aproveitando a fala, foi o Dilmar que falou, salvo engano, a questão de habilitação. Realmente a Polícia Rodoviária Federal. O Estado do Espírito Santo é cortado pela BR-101, ok? Que atravessa o Brasil, né, seguindo o litoral, de norte a sul do Brasil. E aqui no Espírito Santo nós temos 260 e poucos quilômetros da rodovia 101. E próximo aqui, no município de Serra, onde eu resido e tenho escritório, que é a região metropolitana, fica a 10 minutos aqui da capital Vitória. Quando a Polícia Rodoviária Federal faz uma blitz focando motociclista, sai guinchos e guinchos cheios de motocicleta. Ou por falta de habilitação, ou por documento todo irregular, atrasado, sem documento. Então, assim, é uma triste realidade. Eu, como disse, a minha condução preferida, até por questões de mobilidade, é motocicleta. Então, eu estou sempre transitando de motocicleta. E o que a gente vê assim, de absurdos cometidos por motociclistas, e aqui no Espírito Santo, eu não sei, né, nos outros estados, mas aqui nós temos duas classificações, motoqueiro e motociclista. Aí ainda tem o motoboy, né, que é o que usa para trabalho a motocicleta, que eu, assim, com todo respeito aí aos que são corretos, mas nós temos, nesse meio, realmente um grande número de pessoas que não pensam na família que tem em casa, fazem coisas absurdas, né? E muitos pedidos de pizza que não são misto acabam chegando de forma mista, né, doutor Orlando? Porque tem uns cidadãos que eu vou te falar, ele não pensa em nada, né? Ele sai do semáforo com a caixa de pizza atrás, empinando, e eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso faz na frente, né, quando a gente está no trânsito e tudo mais. Mas, então, eu chamo a atenção, essa questão do corredor, tem todo aí estabelecido, né, agora no 52A, como que deve proceder. Porque essa infração ela está tipificada no artigo 211, porque nós temos as normas de conduta e o 52A está dentro da norma de conduta. Está dizendo, você tem que se portar dessa forma aqui. E se você não se portar dessa forma, lá na frente, a partir do 161, nós temos as infrações. Começa a tipificação das infrações. E no 211 está essa infração de ultrapassar veículo parado
em qualquer situação, né? Ou por semáforo, ou por um problema, uma obstrução qualquer da pista, aquele negócio todo. E os colegas já devem ter visto, e recentemente eu vi, vídeos que são postados aí nas redes sociais do motociclista que para na estrada, numa BR, né, a imagem traduz que é uma BR, para atrás de um veículo e porque aconteceu alguma coisa lá na frente. Para atrás. Aí vem um veículo desavisado atrás e aborrou esse motociclista e já era para ele, né? Como foi dito que, independente do carro que esteja na frente, se for um carro pequeno, ele tem a chance de sair voando por cima do carro, né, e se ralar, quebrar alguma coisa, mas não ser esmagado. Sofrendo um acidente. Então, eu não paro atrás de veículo em lugar nenhum. Se eu tiver, como eu disse no negócio da bicicleta, se eu tiver que infringir uma lei de trânsito para proteger a minha vida, eu vou infringir a lei de trânsito, não tem dúvida. Porque parar atrás de um veículo esperando, né, qualquer coisa que siga na frente para poder fluir é uma conduta que realmente é insegura para o motociclista. Então, essa coisa de educar, realmente, ela parece que já não existe dentro das autoescolas. Há pouco tempo, um cunhado, primeira habilitação, 18 aninhos e tal, e eu sempre orientando, né, estando assim, morando perto, e falando, não, mas... Eu falei, aí o cidadão saindo para uma aula né, na autoescola de chinelo de dedo. Eu falei, vem cá, você vai fazer aula, carro e moto. Ambos, você não pode estar de chinelo. Não, chego lá, eu encosto o chinelo e vou fazer descalço. Falei, pois é. A motocicleta, a parte mais próxima do chão é o seu pé. Ok? Então, se você não começar desde já na autoescola, não, mas lá o instrutor faz a mesma coisa. Eu falei, mas aí você está de brincadeira. Você, se o instrutor de autoescola não dá o exemplo para o aluno, onde que nós vamos parar com isso? Né? A tendência, o número de motocicletas só cresce porque é a mobilidade, é a agilidade, é a economia de dinheiro e de tempo, economia de dinheiro com combustível, economia de tempo, e é uma realidade. Quanto mais o trânsito, com números de carros que são produzidos a cada ano, porque a indústria tem que produzir, tem que gerar emprego, carro tem que ir para a rua. Então, se nós olharmos para essa vertente aí da realidade, nós vamos ter um momento que, como já temos aqui na nossa cidade, na região metropolitana, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Serra, você já tem dificuldade de estacionar a motocicleta. Você tem dificuldade de achar um espaço para estacionar a motocicleta, obedecendo às regras de trânsito. Então, assim, é uma realidade. E se, né, não existir, além da legislação, a fiscalização com eficiência, realmente nós estamos assim, perto de um caos, de um colapso no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal anunciou que em 2018, isso eu já vi um tempo atrás, foram abordados nas rodovias federais de todo o Brasil mais de 1 milhão de condutores, não sei nem se pode chamar de condutor, de pessoas, né? Porque condutor é habilitado, de pessoas não habilitadas. Mais de 1 milhão, ok? Não estamos nem falando daqueles que têm aí, né, a fraude na CNH, ou que esteja suspenso, ou cassado, ou com qualquer impedimento do direito de dirigir. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas flagradas pela Polícia Rodoviária Federal apenas em um ano. Assim, me desculpe aí o pessoal do Nordeste, a Bahia faz parte, né, do Nordeste, mas, em muitos lugares é uma terra sem lei. Né? A gente cansa de ver nas reportagens, assim, muitas regiões do Nordeste, né, da Bahia, eu não vou dizer que aqui o Espírito Santo não tem, mas tem, porque nosso estado é menorzinho, então o número também é menor. De pessoas, famílias inteiras na motocicleta, sem capacete, sem nada, sem nenhum item de segurança.
E isso aparece nas reportagens assim, não porque estão fazendo reportagem sobre esse assunto, estão fazendo lá uma entrevista no trânsito, na rua, sobre uma outra coisa, e está passando lá um motociclista, né, com a criança, todo mundo sem capacete. Parece que é normal, né? Até uma publicação na rede social de um estado aí do Nordeste, que eu não lembro qual é, que fizeram uma chargezinha seguinte, pararam um motociclista e o agente de trânsito estava chamando a atenção porque ele estava sem máscara, não porque ele estava sem capacete. Ok? Porque ele estava sem máscara. E o decreto lá da cidade dizia que ninguém podia transitar sem máscara. Então, ele estava com o garupa, os dois sem capacete, e não estava nem segurando, portanto, não tinha capacete. E o agente de trânsito estava preocupado porque ele estava sem máscara. Então, assim, nós temos que, além da legislação, aperfeiçoar a fiscalização e realmente intensificar a legislação e tirar essas pessoas de circulação. Ok? Aqui, em outras cidades, eu imagino que há também, só fugindo um pouco do motociclista, mas relacionado à fiscalização, aqueles puxadores de carrinho, alguns falam carroça, mas é o próprio homem puxando aquelas carroças cheias de papelão, cheias de reciclado, aquela coisa toda. Aqui na região, eu já percebo, já há mais de ano, que eles passaram a fazer isso com veículos. Agora, imagina o estado do veículo de uma pessoa que está colhendo coisa jogada fora na rua. Eu anotei uma placa, fui consultar. Veículo com mais de 20 anos sem licenciamento, sem nenhuma regularidade. Aí eu pergunto, será que aquele indivíduo é habilitado? Então, assim, não adianta só lei, se não tiver uma fiscalização com eficiência. Então, fica aí a mensagem para os nossos governantes, né? E, assim, aprimorar, investir em pessoas e em fiscalização. E tirar realmente essas pessoas que não obedecem às leis de trânsito e nem às normas de conduta, tirar definitivamente das ruas, porque senão nós não vamos atingir um objetivo de diminuir o número de acidentes e de vítimas do trânsito. Então, fica aí, meu muito obrigado, doutor Ali, pela oportunidade, Dilmar, Rosana, prazer em conhecê-lo, e os meus sinceros aí, parabéns à seccional do Estado da Bahia, ao presidente Danilo e seus componentes, pela realização dessa Semana Nacional de Trânsito, realmente muito oportuna e produtiva. Muito obrigado, doutor Jorge Rigo. Doutor Danilo, o que acontece? Aqui, por exemplo, no Brasil, nós vemos um grande número, né, de condutores, assim como foi falado por doutor Rosana Coimbra e doutor Jorge Rigo, condutores sem habilitação. A gente percebe que é uma realidade. A motocicleta é um veículo um pouco mais barato, que você não requer muito esforço financeiro para adquirir, e as pessoas também têm uma certa facilidade de aprender a dirigir. Por exemplo, quem anda de bicicleta se arrisca com um colega em aprender a dirigir, bota uma mochila daquela nas costas e vai fazer o serviço de motofrete e até mesmo mototáxi irregular. Temos a legislação que realmente versa sobre isso. O Código de Trânsito brasileiro admitiu que os municípios regulamentem, cada município regulamente sua atividade de mototáxi. Então, Salvador já está regulamentado. Nós vimos que cerca de 6 mil, mais ou menos, motociclistas faziam sempre um movimento para regulamentar. A Secretaria de Mobilidade abriu o flanco para essa regulamentação e nós percebemos que, se não me engano, apenas 2 mil motociclistas foram regulamentados aí. Então, a gente percebe que, para algumas pessoas, é mais interessante ficar na clandestinidade do que ser regulamentado, porque ele vai ter umas certas exigências, curso especializado na área, a motocicleta vai ter que ser na categoria aluguel. E o que foi que percebeu? Muitas pessoas não tinham habilitação, inclusive, isso não é uma realidade aqui em Salvador, é uma realidade só em Salvador, hein? É uma realidade em todo o Brasil, inclusive pessoas que respondiam, inclusive, na justiça, que tinham um certo impedimento de estar conduzindo passageiros, que estavam fazendo transporte irregular de mototáxi. Então, assim, qual é o flanco, qual é a discussão aqui
que eu peço que o senhor dê uma contribuição. A legislação existe, fiscalização ainda está embrionária. A educação, por exemplo, e a formação desses condutores, nós percebemos também que tem várias falhas. Nós verificamos que a maioria do pessoal que vai para um CFC para tirar a habilitação, ele quer apenas, então, somente aprender para tirar a habilitação. Então, a gente não percebe essa continuidade na educação e formação do condutor, que deve ser realmente continuada. Na sua visão, doutor Danilo, o que é que nós podemos, ou seja, os órgãos executivos de trânsito, os órgãos não só executivos, mas também o próprio CONTRAN, as câmaras temáticas, poderiam fazer para que não apenas a legislação existisse, mas que fosse efetiva a aplicação dela? Doutor Gilmar, corrigir só uma falha nossa, que não qualificamos o doutor Jorge Rigo como presidente da Comissão de Trânsito do Espírito Santo. Então, é a pessoa também que compartilha conosco lá no Brasil, junto com o doutor Rosan, representando o Estado do Espírito Santo, a OAB local, e é uma pessoa que, como mostrou aí, tem pleno conhecimento da área de trânsito e sobre essas fiscalizações. A questão do motociclista, eu vou até ajudar o doutor Rosan aí na informação dele. Realmente, a alteração do PL 3267, ela é confusa sobre essa questão do trânsito das motocicletas no corredor. Na própria letra da legislação nova, ela pede a regulamentação pelo CONTRAN para regulamentar a velocidade e outras questões. Então, a gente ainda vai ter muito debate, muita informação de como se dará o uso desses corredores. Eu acredito que a intenção legislativa foi exatamente um pedido e um pleito de categorias econômicas de última hora, porque o deputado Juscelino Filho não tinha tratado desse tema e colocou de última hora essa questão do uso dos corredores. Acredito que o intuito pode até ter sido bom, mas foi infeliz devido à velocidade, porque, como a gente tratou em outros assuntos aqui, o Traffic Calming, que fala exatamente da possibilidade dos modais interagirem quando tivermos baixa velocidade, e que, inclusive, nos corredores e compartilhando as vias, nós teríamos as bicicletas e os ciclistas compartilhando em locais onde o trânsito fosse de 30 a 40 km por hora. Então, as motocicletas, eu acho que poderiam sim transitar nesses corredores em locais em que nós tivéssemos esse tipo de velocidade extremamente reduzida, tanto pelos veículos como pelo próprio motociclista, que em velocidades mais baixas ele consegue avançar e não oferecer risco a si próprio nem àquelas outras pessoas que estiverem ali. Então, eu acho que o conceito pode se partir daí, mas precisa de muito mais estudo, de uma regulamentação mais precisa. Dilmar, a gente vai para um aspecto aí bem regionalizado, eu acho que para o Norte e Nordeste. Eu acredito que no Sudeste e Sul já devamos ter avançado, mas o uso da motocicleta por pessoas inabilitadas, o uso de motocicletas em estado de não regulamentação documental ou até mesmo de item de segurança, passa inclusive a questão dos interiores e das intervenções políticas. Nós todos sabemos que nos interiores nós temos aí a ingerência de vereadores, de agentes políticos, de pessoas que têm algum tipo de relacionamento, que quando tem um ente querido ou uma pessoa conhecida com sua motocicleta apreendida, seja por não estar habilitado ou ela não está com a documentação em dia, há essa intervenção política, libera aí a moto, ele trabalha com isso, ele depende disso. E nesse movimento, os agentes de trânsito e a Polícia Militar, quando atuando também nesse segmento, Polícia Rodoviária Estadual, nós temos esses pedidos políticos que às vezes interferem muito no trabalho, na atuação dessas pessoas, e esse trabalho interfere às vezes até antecipadamente, pedindo que não sejam realizadas as blitz em determinados horários locais, como, por exemplo, as feiras livres que nós temos no interior, em que as pessoas antigamente iam com seus animais, hoje todos vão de motocicleta, e se alguém fizer uma blitz, ou na chegada ou na saída dessa feira, vai faltar espaço nos pátios
para guardar essas motocicletas irregulares conduzidas por pessoas que não têm habilitação. Então, eu acho que tem que ter uma vontade política de reformular e de ser duro nessas fiscalizações. Tem que haver uma vontade também política na parte de educação, para que as pessoas compreendam que conduzir o veículo automotor, principalmente motocicleta sem habilitação, oferece um risco muito grande a si e aos terceiros. Então, essa política de conscientização ela é muito necessária, bem como você colocou. Eu acho que a pessoa aprender nas autoescolas somente aquela questão dos cones, estacionamento, colocar o pé, passar a marcha, as sinalizações, é muito pouco para esse trânsito que nós temos tão dinâmico e com tantas aí possibilidades da pessoa ter que interagir e reagir para evitar um acidente antecipadamente, que é exatamente a direção preventiva. Então, eu acho que realmente preparamos mal nossos condutores, principalmente na área do motociclista. Então, nós precisamos aí, sim, trazer para um debate melhor nas câmaras temáticas, resoluções do CONTRAN e, obviamente, para alterações legislativas significativas que fomentem e aumentem a possibilidade de educação continuada com reciclagem e que a própria formação dos condutores de motocicleta seja algo mais denso, para que a pessoa só tenha realmente a sua habilitação depois de um preparo muito mais eficiente e que ele tenha realmente a capacidade de reagir e agir nas questões do dia a dia no trânsito brasileiro. É assim que eu penso. Muito bom. Pessoal, a gente abrir agora aí um momento para as pessoas que puderem participar, né? Eu estou olhando aqui, não tem nenhuma pergunta ainda. A gente tem um horário já um pouco avançado ao final do nosso evento. Então, diante do não questionamento aqui no nosso chat, eu queria, em nome da Comissão de Trânsito, passar a palavra para o presidente da comissão, na verdade, para que faça o encerramento e os agradecimentos aos nossos convidados. Na verdade, eu quero primeiro passar as palavras aos convidados para que eles façam suas considerações finais, em breve aí de 2 minutos cada um, e aí a gente vai encaminhar para o encerramento da nossa Semana Nacional do Trânsito, promovida pela OAB Bahia. Doutor Rosan, primeiramente, o senhor. Danilo, muito obrigado. Doutor Danilo, muito obrigado. Eu diria para você que o grande mal do ordenamento de trânsito é a profusão, é a quantidade de normatização. Se nós que somos advogados militamos nisso, já temos dificuldades em acompanhar essa tamanha quantidade de alteração de leis, para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás a ciclomotor era registrado pelo Estado, pelo município, daí passaram para o Estado, agora estão querendo voltar para o município. É um vai e vem danado, fora aquela história da placa Mercosul, tem umas questões que até desmoralizam, que é a parte do kit primeiros socorros, a questão da bateria, sabe? Me parece que agora, embora a gente tenha essa grande reforma do Código de Trânsito Brasileiro, mas parece que há uma tendência de acalmar um pouco essa intenção legiferante aí da parte do Estado. Nós deveríamos ter menos leis mais perenes, mais duradouras, e isso tornaria a lei melhor conhecida por todos e cumprida por todos. Porque até mesmo a própria administração pública ela tem dificuldade, a gente vê essa inoperância do poder público por ter dificuldade, né? Eu poderia ficar mais tempo falando dessa questão da inoperatividade que a gente sente, porque advogamos e frequentamos os corredores dos órgãos, enfim, mas uma palavra de esperança é que a gente vê que realmente há uma intenção do Poder Federal, inclusive em mexer com a estrutura do Denatran, né, que a gente faz parte do PL 3267. Eu fico muito feliz por ter
estado com os senhores, uma discussão, uma participação de todos a respeito do assunto sobre os diversos ângulos, sobre a presidência do Dr. Danilo na nossa querida Bahia. Viu? Muito obrigado e contem sempre comigo. Doutor Rigo, Jorge Rivas. Faça suas considerações. Mandar um abraço, antes de tudo, ao doutor Carlos Terto, que participou conosco e está interagindo aí no chat, colocando que no Piauí, o estado dele, ele tem a mesma situação lá e que o uso do capacete, às vezes, é motivo até de chacota. Obrigado pela participação, doutor Terto. Doutor Jorge, suas considerações finais. Bom, daquilo que já falei, só me resta convidar os colegas a vir ao Espírito Santo saborear uma moqueca capixaba e depois me convidar para ir na Bahia saborear uma moqueca baiana. Né? O que me resta, lá em São Paulo, o prato deve ser algo em torno de massas, doutor, alguma coisa assim? O senhor está convidado o senhor está convidado aí comigo no Gato que Ri, comer uma nhoque ou então uma rabada com agrião, com rúcula. Vamos combinar o seguinte. Comida italiana. Não, vamos combinar o seguinte. Envie esse convite lá para o nosso presidente aqui, o doutor José Carlos Rins Filho, a nossa seccional do Espírito Santo, mas fala que é para um evento, ok? Aí esse jantar aí já fica embutido no convite, né? Por favor, arroz de polvo, viu? Também eu aceito. Ali na beira da praia ali. Você sabe onde que é, na orla ali. Santos, né? Aquela região ali. Então, doutor, não esqueço. Pode ficar com a mesma mensagem aí. Quando quiser me convidar para ir saborear uma moqueca baiana aí em Salvador, terei o maior prazer em ir. Mas, assim, é muito importante que esses eventos cresçam e amadureçam, ok? Nós temos aí um trabalho muito grande para se fazer nessa área de trânsito e precisa, e vai depender muito da... Então, eu, assim, digo nas reuniões lá da Comissão Nacional de Trânsito, que cada estado precisa trabalhar a conquista da ordem nos órgãos julgadores, né? Conselho Estadual de Trânsito, jaris dos DETRANS, que são as mais importantes, que lidam com toda, né, essa história aí, onde fecha, né, todo esse circuito de autuação, de defesa, essa coisa que a gente vê com muito... Eu, pelo menos, eu vejo isso com muita cuidado lá no CETRAN, porque nós precisamos realmente... a ordem não pode se manter afastada dessas questões, ok? Então, assim, precisa que os advogados se aperfeiçoem no estudo dessas matérias e busquem realmente as conquistas estaduais para que a gente possa, a nível nacional, né, trazer aí os resultados para toda a população. Então, mais uma vez, aí, os meus agradecimentos e os meus parabéns para a seccional aí do Estado da Bahia, em especial a Comissão de Trânsito. Muito obrigado, doutor Jorge. Também registro aqui a participação de doutor Kennedy, da OAB de Minas Gerais, subseção de Varginha, presidente da Comissão de Trânsito, que também está nos prestigiando e mostrando sua presença aqui. Então, eu agradeço a participação de todos, doutor Rosando, doutor Jorge, doutor Dilmar. A OAB Bahia fica muito feliz por ter conseguido realizar esses webinários com a tentativa de trazer para a população e para o cidadão baiano e brasileiro maiores esclarecimentos e um entendimento da OAB Bahia sobre o que é trânsito, o exercício da cidadania, a humanização do trânsito. Então, nossa intenção aqui foi de tratar de assuntos técnicos, mas com enfoque bem simples e com a linguagem bem simples, para que o cidadão consiga entender e compreender a importância do trânsito e a importância de nós estarmos aí debatendo, discutindo e fazendo com que o trânsito evolua para questões aí de melhor convivência entre os cidadãos na utilização do trânsito. Agradeço a pessoa do nosso presidente da OAB Seccional Bahia, doutor Fabrício Castro de Oliveira, um grande amigo, e, como eu digo,
foi a pessoa que acreditou na comissão de trânsito, fundou essa comissão de trânsito e nos deu a oportunidade de estar aqui nesse momento, compartilhando com esses amigos aí referência no Brasil inteiro, na tentativa de cumprir com a missão institucional da OAB, de trazer para o cidadão conhecimento, cultura e, obviamente, um esclarecimento sobre a cidadania. Agradeço a todos, encerramos aí a nossa Semana Nacional de Trânsito e como nossos palestrantes aí que falaram muito propriamente, a gente não pode deixar que seja somente uma semana, um evento, e temos que tentar fazer com que isso aconteça no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que a gente todos os dias fomente e traga um trânsito mais seguro para no nosso país. Um grande abraço, uma boa noite a todos, um excelente final de semana. Saúde e paz, e vamos lá, perceba o risco, proteja a vida.